sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Vamos ler Provérbios, capítulo 1, verso 7. Um irmão ou uma irmã, leia bem alto, está aí na apostila. 1 Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Dá-te. Eu peço ao Senhor, Senhor, dá-me conhecimento das tuas verdades. E não é só uma oraçãozinha, ó Senhor, e aí eu vou lá para assistir televisão, eu saio para fazer minha vida e cuidar das minhas coisas. Não. Eu peço ao Senhor por temer ao Senhor. Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu amo o Senhor. Senhor, eu te quero. E o temor do Senhor que me leva a pedir a Ele é o princípio do conhecimento. Agora, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Outro irmão ou irmã, leia Gênesis 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem passou a conhecer o bem e o mal e ter a condição de decidir. Vamos para um outro extremo, que é o extremo da deturpação do conhecimento. Nós vemos que muitos filósofos, muitos sociólogos, muita gente catedrática, intelectual demais, abomina a Bíblia, rejeita a Bíblia, não tem condição nenhuma de crer, de usar a fé, nem de entender a fé, por causa do volume de conhecimento que tem. Eu conheço demais. Então vamos para um outro extremo, onde o conhecer se torna o centro da vida. E a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, por aumentar o conhecimento. A Bíblia diz que nesses últimos dias os homens estariam desse jeito, porque o conhecimento se multiplicaria. E aí estamos falando do domínio. Eu sei, eu tenho, eu posso, eu dou conta, eu domino. E esse não é o conhecimento, dom do Espírito. Esse é o conhecimento, propriedade humana. Isso reforça o que temos visto acerca de todos os dons. Não tem uma pessoa que tem o poder de curar. Tem uma pessoa que pede ao Senhor que manifeste o dom da cura. Não tem uma pessoa que é sábia. Fulano é sábio. Tem uma pessoa que pede ao Espírito Santo que manifeste o dom da sabedoria. Os dons fazem parte do Espírito Santo. E eles estão em nós porque o Espírito Santo está em nós. Então não é nossa capacidade, o conhecimento também, não é nossa capacidade. Eu tenho um conhecimento muito grande em tudo quanto é lugar que eu já viajei, porque eu sou curioso, eu não perco nada, eu entro, eu pergunto, eu vou, eu pesquiso, eu viajo, eu consulto, eu registro, aquilo eu tenho essa facilidade. Mas, irmão, em todo tempo, eu não posso usar isso. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo, dá-me conhecimento. Então ele vem e traz revelação. A bagagem, a quantidade de livros, pesquisas, coisas que eu já escrevi. Meu Deus, quanta coisa!
deixa tudo isso aí nas prateleiras, meu filho. Não confie em nada disso. Me peça conhecimento, que eu vou te levar a conhecer o que eu quero na hora em que eu preciso. Não é um poder nosso. O poder nosso, patrimônio nosso, gera isso daqui. Gera o que a árvore do conhecimento fez na vida de Adão e Eva. Conduz à independência. Eu não preciso de ninguém, eu já sei o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de ninguém, eu sei o caminho. Eu já estudei, eu domino. Isso não é dom de Deus, isso é uma deturpação do conhecimento em prol dos interesses do maligno. E a Bíblia diz que nesses dias que estamos vivendo, o conhecimento se multiplicará. E aí estamos falando de uma propriedade que leva Adão e Eva a se tornarem independentes. 2 Crônicas, capítulo 1. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua promessa dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderá julgar este povo que é tão grande? Senhor, dá-me conhecimento. Salomão pediu ao Senhor sabedoria e conhecimento. Quando ele não podia ir para conhecer, Deus trazia. Deus trouxe a rainha de Sabá para conhecer a Salomão. E Salomão então ficou conhecendo o reino de Sabá. E quantas outras coisas. Salomão não tinha televisão, não tinha internet, não tinha as bibliotecas que nós temos hoje, tinha a limitação da locomoção, mas Deus deu a Salomão conhecimento. E aqui entra de uma forma muito violenta o poder de revelação. Deus manifesta no nosso espírito conhecimento que nós nunca tínhamos buscado, que nós não fomos atrás, que seria impossível acessar. Deus se manifesta, às vezes num sonho. Às vezes, quando estamos diante de uma pessoa e precisamos tomar uma atitude, dar uma palavra, Deus traz uma palavra de conhecimento. Que pode ser o entendimento de algo da Bíblia, que pode ser uma revelação sobre alguma coisa que está acontecendo naquela vida. Conhecimento. Deus nos faz conhecer, mesmo que não tenhamos ido a tal lugar, nunca tenhamos estado em tal lugar, com tal pessoa. E esse é um dom à disposição. O que acontece se nós não temos esse dom? Nós simplesmente lavamos as mãos e falamos assim, Senhor, eu não sei, eu não posso nada, ó. Sinto muito, sinto muito. Isso nos faz agir como qualquer incrédulo. Mas quando nós cremos nisso, Senhor, eu não tenho a menor noção, eu não sei, eu nunca fui, eu nunca vi, eu não conheço, mas dá-me o conhecimento, porque eu preciso. Comecei falando sobre algo natural da nossa vida terrena. Eu vou buscar conhecimento, eu vou me relacionar, eu vou viajar, eu vou ler, eu vou conhecer, mas isso nos leva a uma outra dimensão muito mais importante, vital e eterna, que é depender do Espírito Santo e todas as vezes pedir, Senhor, dá-me conhecimento disso aqui. Faça-me conhecer estas coisas. Senhor, eu preciso de conhecimento. E Deus responde. Salmos 94, verso 10 e 11. Uma irmã pode ler bem alto, por favor. Porventura, aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento, o Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Porventura, aquele que disciplina as nações, o que reina soberano sobre todas as nações. Nós estávamos ontem lá na montanha de adoração e eu fiquei olhando aquele mapa. E eu fiquei olhando cada nação. Meu Deus do céu,
O Senhor conhece tudo isso. O Senhor domina sobre todos esses povos. O Senhor conhece os governantes, o Senhor que permitiu que eles estivessem lá no cargo. O Senhor tem domínio de todas estas nações. O Deus Todo-Poderoso, que cuida de todas as coisas, Ele instrui o homem no conhecimento. Meu Pai, o Senhor pessoalmente me leva ao conhecimento das coisas. Seja a oportunidade de ler um livro, de visitar alguém, de me relacionar com alguém, ou de visitar, conhecer uma nação, um país, uma cidade, seja principalmente de conhecer os segredos, os mistérios do reino de Deus. Certa vez eu estava viajando para Valadares e fui sozinho. Nessa época eu viajava muito de carro e eu gostava, muitas vezes eu fui sozinho. As viagens eram viagens assim, de muito tempo com o Senhor, adoração, e era muito bom. Até hoje eu gosto. E quando chegou em João Molevade, o Espírito do Senhor estava tocando uma música no CD, e o Espírito do Senhor falando comigo, e eu adorando o Senhor, e o Senhor falou assim, eu vou te dizer algo. Os anjos, no instante em que foram criados, no instante em que vieram a existir, a primeira coisa que eles contemplaram foi o Criador. E ao contemplarem o Criador, eles se prostraram e até hoje não param de adorar. Pasmados, estupefados pelo poder, pela glória, pela grandeza da majestade de Deus. E eu pude vislumbrar isso, eu nunca tinha lido isso em lugar nenhum, ninguém nunca tinha me falado. E eu tenho certeza absoluta no meu espírito que Deus me deu conhecimento de algo que eu não poderia nunca. No dia em que eles vieram a existir, a primeira visão que eles tiveram foi do Eterno. E eles se prostraram e o adoraram pela grandiosidade, pela glória do Senhor. E até hoje o adoram e o adorarão eternamente. E é por isso que nós adoramos ao Senhor. E é por isso que nós vamos adorar por toda a eternidade. Não é porque nós vamos ficar cantando na igreja, no céu, o tempo todo cantando. Ai, gente, já cansou, mais outra música. Vamos lá. Não, é porque diante da majestade não nos resta outra coisa senão adorar. Meu Deus! Eu me lembro quando eu fui nas cataratas do Niágara com a Dani. Você chega pertinho assim, ó, você só não põe a mão na água porque a parede, o muro é grosso, mas se você esticar, você acaba colocando a mão na água. Só que o volume de água que passa, a força da água é um negócio que não existe uma fotografia, não existe um filme, não existe dados que eu possa fornecer a vocês aqui para expressar o que é aquele poder. E tem um poder de atração. Eu olhava para aquilo e minha vontade era de mergulhar naquela água. Mergulhar na água. É um negócio sobrenatural, aquele volume de água na curva, exatamente na curva da queda. Que coisa impressionante aquilo. Que coisa sobrenatural. Que coisa impressionante aquilo. Não tem como explicar. Mas Deus traz o conhecimento. Você não explica, você não tem como descrever, você não tem como fazer alguém entender. Deus vem e traz o conhecimento. Que coisa impressionante. Peça ao Senhor conhecimento. E Deus te leva para conhecer uma catarata dessa, ou para conhecer o poder dele que eu vi naquela catarata. Falei, Deus, Tu és poderoso demais, Senhor. Todos os dias, há milhares de anos, essa água corre aqui sem parar nesse poder, meu Senhor. E Deus nos leva a conhecer o seu poder. Às vezes não é indo lá no Niágara, às vezes é conhecendo aquele mesmo poder que Deus me fez conhecer diante daquela catarata, no seu quarto, orando, adorando ao Senhor. Peça a Ele conhecimento. Júnior. Pastor, queria ler 3 versículos aqui de Provérbios, capítulo 2, versículo 4.
Se como a prata a buscares, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Principalmente os 6. Quem vai servir ao Senhor num ministério? Provérbios 2, 4 a 6. O texto lido é Provérbios 2, 4 a 6. Quem tem um ministério, um chamado, quem vai servir ao Senhor em um ministério como você está aqui na escola de ministérios, precisa saber que o conhecimento é imprescindível. Como o irmão citou aqui, o meu povo perece por falta de conhecimento. A expressão lá no original é entendimento. Nós já estudamos isso. Mas nós perecemos por desconhecer as coisas. Desconhecer. Na área da saúde isso acontece muito. Né? Não sei, eu fui no hospital e não deu conta, o médico não sabe, e já está isso há muitos meses, e nós estamos sofrendo, não sei o quê. E de repente alguém falou assim, mas lá no hospital ali, sabe aquele, lá tem um médico que isso é só ir lá. Eles têm um aparelho, eles têm um exame que faz isso. A pessoa vai lá, faz o exame, descobre, toma o remédio, resolveu o problema por causa do... Alguém conhecia. E quem não conhecia fica privado. Conhecer os direitos, conhecer as portas, as oportunidades. São ilustrações simples do que o conhecer faz na nossa vida. Quanto mais as coisas espirituais. Certamente, hoje aqui, eu estou debaixo de limitações por falta de conhecimento. Se eu buscar conhecer do Senhor mais do que eu já conheço, na área que for, o Senhor vai me revelar coisas. O Senhor vai te revelar coisas que vão te liberar dessa instância que você e eu vivemos. Dá-me conhecimento, Senhor. Dá-me conhecimento. Em Êxodo, capítulo 35, versos 30 em diante, nós lemos assim: Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento e à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze. E aqui vem um pouco do entendimento que Deus dá. Veja bem, quem era Bezaleel? Um hebreu, um egípcio ou um brasileiro? Quem era? Um hebreu. Bezaleel era um hebreu. Esse momento aqui, a circunstância desse versículo, é logo que eles saíram do Egito e Deus deu a instrução a Moisés de construir o tabernáculo. O que é que Bezaleel viveu antes desse momento? Fabricava tijolos no Egito, como escravo. O que mais ele fazia? Não sabe o que mais ele fazia? Fabricava tijolos no Egito. Se sobrasse algum tempo, ele dormia. Porque eles eram escravos. 400 anos escravos, só fazendo tijolos. E qual era o salário deles? Moradia e comida. Pode uma pessoa que viveu a vida inteira amassando barro e fazendo tijolos em troca de moradia e comida ter habilidades artísticas de fazer peças de ouro?
Mas a palavra do Senhor diz que aquele povo saiu do Egito. Deus moveu o coração dos egípcios que lhes deram ouro, preciosidades, tecidos, perfumes. Eles saíram com uma riqueza imensurável do Egito. Deus deu. Mas um povo que nunca tinha tido aquilo. E agora vem o Senhor e diz assim: Deus deu a Bezaleel o conhecimento, a ciência de todo o ofício. Eu poderia estar errado no meu raciocínio, porque a Bíblia não escreve isso, é um raciocínio meu, e alguém dizer assim: não, esse homem, ele foi diferente de todos os hebreus, ele não amassou barro, ele fazia ouro para o rei, ele fazia joias para o rei, ele já tinha uma experiência. Se for isso, ainda assim, o texto diz que Deus deu a Bezaleel o conhecimento de todos os ofícios. O que foi que aconteceu aqui? Deus levou Bezaleel lá na Manuel Bernardes, lá nos Estados Unidos, lá num outro país que faz melhor o diamante. Deus levou Bezaleel nesses lugares? Bezaleel estava no meio do deserto. E ainda assim, Deus levou Bezaleel a conhecer todas as coisas dos ofícios, das artes que precisava para a construção do tabernáculo. Um milagre. Vem cá, pega isso aqui. Faz isso aqui, corta essa pedra desse jeito. Deixa eu ver aqui. Ó. Isso. Olha isso aqui, talha desse jeito. E ele foi, e fez um, e fez outro. Moisés, isso aqui que você está fazendo só pode ser desse jeito. E ele desenhou, e ele contornou, e ele cortou, e ele foi criando todas aquelas peças. Porque ele diz assim: eu sei fazer isso. Eu conheço isso. E Moisés falou assim: Deus disse que essa argola tem que ser assim, com 6 flores, mais a 7ª aqui nesse. O candelabro tem que ser assim. E Bezaleel já tinha conhecimento, ciência dessas coisas. Nunca havia se construído uma menorá. Nunca. Onde ele tinha conhecimento disso? Ele tinha conhecimento porque o Espírito do Senhor trouxe a ele conhecimento. Você vai chegar lá, você vai encontrar isso. E você vai fazer isso. Vem conhecimento do Senhor. Eu e você precisamos aprender isso. A pedir conhecimento. E crer que Deus traz conhecimento. Talvez Deus já tenha trazido conhecimento a você. E você falou assim: isso é da minha mente. Isso é da minha mente. Isso é bobeira, isso é da minha mente. Meu irmão, Deus põe conhecimento é na mente que Ele formou e te deu. Um irmão falou assim: pastor, eu tive um sonho esquisito, eu nunca sonhei assim, sonhei isso. Eu falei assim: irmão, pode ser que Deus tenha te dado conhecimento disso. Vai lá, faz isso com aquela pessoa, vê se não foi. E aquele irmão foi lá, chamou a pessoa e executou o que o sonho estava instruindo. Ele falou assim: era verdade. Agora eu fico lá: não, isso são sonhos, isso é coisa da minha cabeça. Você tem que, pelo menos, ir testar. Senhor, quem sabe o Senhor está me dando conhecimento disso? Quem sabe isso não veio à minha mente porque o teu Espírito está me levando a conhecer estas coisas. E ousar. É possível que você erre. Não, isso tem nada a ver. Amém, Senhor. Mas todas as vezes que surgir alguma coisa que parece o Senhor me dando conhecimento, eu vou provar. Eu vou testar. Eu não vou deixar passar batido e perder a oportunidade que o Senhor está me dando. Porque Deus dá conhecimento. Deus dá conhecimento. A Renata vai a muitos países. A Renata foi agora à China, não foi a Renata? Foi na China. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que é chegar na China e bater na porta de uma empresa e marcar uma reunião e conversar com um e conversar com outro e fechar um negócio? Meu, lá na China, para alguns isso é tão distante, para alguns isso é impossível, mas não é.
para outros já tem o conhecimento. Eu lembro uma vez que eu estava atravessando a fronteira nos Estados Unidos, a alfândega, e tinha uma senhora, coitada, ela estava agoniada, ela estava desesperada, de medo para passar na alfândega. E eu falei, senhora, pode ficar aqui comigo, só para ficar tranquila, será assim, 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 isso. E ela aquietou, porque ela passou a ter o conhecimento do que ia enfrentar ali. Quando nós não conhecemos, parece uma coisa impossível. Eu na China, meu Deus, como é que eu chego na China? Meu Deus do céu. Mas a outra vai lá de olhos fechados e tal, e ainda só tem um restaurante para a gente comer uma comidinha gostosa ali, o chinesinho ali. Oh. Deus dá conhecimento, e quando nós temos o conhecimento, tudo é simplificado, irmão. Tudo que está pesado, difícil, complicado para nós é porque falta conhecimento. E Deus dá conhecimento. Seja algo tão natural e terreno quanto o exemplo da viagem na China, seja algo espiritual para tratar com alguém em casa. Para Deus revelar o coração. Para Deus revelar o que aconteceu. Alguém chega numa fala, numa conversa, num papo assim meio... isso aí está parecendo mentira, isso está parecendo enrolação. Deus, eu preciso de conhecimento. E o Senhor te diz o que é. O dom do conhecimento passa pelas oportunidades de leitura, de estudo, de vivência, de observação, de revelação, de experiências, de tentativas. Deus nos capacita para ver ou tocar em algo antes desconhecido, e agora sondado, pesquisado, desvendado e arquivado na memória. Este dom, quando em operação, atua juntamente com o entendimento. Sem entendimento, não se tem e não se arquiva conhecimento. E o conhecimento é a matéria-prima da operação da sabedoria. E agora falando de conhecimento e entendimento. Provérbios 24, versos 3 e 4, nós lemos: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Toda pessoa isolada, toda pessoa sozinha, é uma pessoa limitada. Mas toda pessoa que se une, se vincula, se relaciona a um número maior de pessoas, é uma pessoa que passa a ter muitos outros tesouros. Passa a ter mais abundância de coisas, de experiências, de sabedoria. O dom da sabedoria, nós estudamos o dom da sabedoria e vimos que ele está associado a relacionamentos. Lembram-se disso? Lá nós lemos um texto, se não me engano, em Tiago, que fala sobre a sabedoria. Ela é paciente, ela é tratável, ela espera, num ambiente de relacionamento. No ambiente de relacionamento, nós podemos exercer mais sabedoria. É um ambiente que demanda sabedoria. Para um casal viver juntos, precisa de sabedoria. Para irmãos viverem juntos em casa, precisa de sabedoria. E se tiver sabedoria, briga-se muito menos, ou não se briga. Pelo contrário, se tiver sabedoria, todos crescem. É assim na vida da igreja. Qual é a fonte de problemas numa comunidade? Falta de sabedoria. Aquela pessoa não precisava ter falado, mas abriu a bocona e falou. Falta de sabedoria. Aquele outro não podia ter feito daquele jeito, mas lhe faltou sabedoria. E quanto mais sabedoria, mais em paz nós vamos viver. E é por isso que o Senhor quer trazer para nós, e Ele diz que, na verdade, o conhecimento enche os celeiros. Por quê? Porque tudo que vem para nós vem através de alguém. Deus tem poder para fazer um anjo chegar aqui
e trazer para mim algo que eu preciso. Mas você pode ter certeza, Deus vai usar alguém de carne e osso. Se eu amplio meus relacionamentos, eu amplio os canais por onde Deus vai trazer o que eu preciso. Eu tenho irmãos que eu conheci lá em Feira de Santana. E todas as vezes que eu vou para aquele lugar, tem lá umas 3 famílias que têm casas em Itaparica. Pastor, minha casa está à sua disposição. Pastor, vê a casa, é na beira da praia, tem tudo que o senhor precisa, está à disposição. A hora em que o senhor quiser passar férias, minha casa está à sua disposição. E não é só lá em Feira de Santana, eu tenho irmãos espalhados nesse Brasil que me oferecem o tempo inteiro algo assim. Agora, por que eu tenho todas estas riquezas nos celeiros? Por que eu tenho todas essas riquezas preciosas e deleitáveis nas câmaras da minha vida? Por causa de relacionamento. E o que é que gera e mantém relacionamento? Eu saio para conhecer. Eu me abro para conhecer e se fazer conhecido. E isso traz ações de sabedoria para Deus, de Deus para nós. Se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Não é ter dinheiro. Eu não vou ter casa na praia, irmão. Olha, só se alguma coisa sobrenatural acontecer para eu pegar um dinheiro e gastar e comprar uma casa na praia, porque eu não preciso. Eu moro em Belo Horizonte. Mas eu tenho essas riquezas. E cada um de nós pode ter. Se não for a casa na praia, que o meu irmão ofereceu em Itaparica, serão outras coisas. Sobretudo, as riquezas eternas do Senhor. Sabedoria do Senhor que nos leva a desfrutar das riquezas preciosas e deleitáveis. Nós podemos orar ao Senhor. Senhor, me faça conhecer pessoas novas. Me faça conhecer lugares novos. Me faça conhecer textos novos. Me faça conhecer segredos teus. Me faça conhecer sobre este assunto. Me faça conhecer sobre esta atividade. Me faça conhecer mais, Senhor. É verdade, irmão. Olha, esses grupos aí da terceira idade, tem gente que não gosta, mas olha, tem alguns que não estão nem aí. Pega o ônibusinho e saem, e conhecem, e se relacionam, e vivem alegres os dias dessa terra. E isso é de Deus. Agora, tem uns que ficam dentro de casa. Ah, filho, não pode sair nada, não pode sair nada. Ai, que vergonha, ai, meu Deus, constrangimento, vou dar trabalho. Não vai desfrutar de uma série de riquezas. E eu quero enfatizar, irmão, nós não estamos atrás de coisas terrenas. O importante não é conhecer lugares, não é conhecer pessoas, não é ter coisas, e agora eu tenho uma casa na praia. Nada disso tem importância, irmão. O importante são as coisas que fluem de Deus, através daquilo que tomamos conhecimento. Seja uma pessoa, seja um lugar. Muitas pessoas têm dificuldades para conhecer alguém, algum lugar novo, algo novo. Muitas pessoas têm receio, medo do desconhecido e acabam nunca tomando mais conhecimento. Ficam limitadas. O Senhor pode tocar estas vidas e derramar diariamente o dom de conhecimento. Alguém poderia dizer assim, mas esse conhecimento aí são coisas espirituais. Como se as coisas terrenas não tivessem sido executadas por Deus. Não sejam coisas espirituais. São mesmo, irmão. São mesmo. Não adianta a gente mistificar as coisas, não. Deus quer muito mais do que a gente fazer uma viagem. Deus quer trazer as coisas dele para o nosso espírito, que ele poderá nos dar em uma determinada viagem. Por causa do conhecimento. O aspecto revelação. No estudo dos 9 dons do poder do Espírito, nós vimos que a palavra de conhecimento
diz respeito a receber revelação acerca de algo ou alguém, passado ou futuro, que normalmente está oculto. O dom do conhecimento pode ser o processo aparentemente natural do descobrir, mas envolve também um nível de revelação do oculto. O Senhor pode nos fazer conhecer o que aconteceu em algum lugar ou com alguma pessoa. O Senhor pode trazer uma revelação. O exemplo que eu coloquei aí foi em Mateus 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Deus deu aos reis magos conhecimento sobrenatural. Não tiveram dúvida. E ainda para concluir, lá antes de voltar, Deus deu a eles em sonho: não passem por Jerusalém. Não vão de novo ao rei Herodes. E eles mudaram a rota e foram embora. Deus deu conhecimento, nesse aspecto, revelação. Irmão, os reis magos eram os reis magos, eram astrônomos do Oriente. A Bíblia não fala que eles eram crentes. A Bíblia não fala que eles eram evangélicos. Eles eram os astrônomos do Oriente, que estudavam os astros e disseram: alguma coisa vai acontecer, tem uma estrela, e seguiram uma estrela, irmão. E viajaram longe, chegaram lá e adoraram o menino Jesus. Que coisa sobrenatural! Conhecimento. Em 1 Coríntios nós lemos no versículo 8. Acompanha aí, vamos ler todos juntos. Pois, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. O que é que Paulo está dizendo ao povo em Corinto? Nós conhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. Deus, o Pai, que deu todas as coisas, que fez todas as coisas, a quem servimos, a quem adoramos, a quem amamos, para quem vivemos. E ele diz assim: isso que eu estou dizendo a vocês é um conhecimento que o ímpio não tem. Eu conheço, eu recebi do Espírito Santo o conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem eu sou para Deus. Infelizmente, alguns não têm esse entendimento. Alguns não têm esse conhecimento, é da'at, esse dom que vem do Senhor. Porque estão acostumados com a comida dos seus ídolos, com a sua própria vidinha. E aqui nós temos um entendimento de como precisamos orar por alguém que não tem Jesus. Senhor, dá-lhe o conhecimento de Jesus Cristo. Dá-lhe conhecer Jesus Cristo. Talvez ao invés de você pregar uma palavra para aquela pessoa, você vai dizer assim: eu quero fazer uma oração. Eu estou profetizando sobre você que você terá o conhecimento pessoal de quem é Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor nos diz claramente que o que temos, se servimos a Jesus, é um conhecimento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diferente de quem não tem esse conhecimento, que anda no seu próprio conhecimento. O dom do conhecimento, eu e você precisamos para cumprir o ministério que Deus tem nas nossas vidas.
Amém, irmão? Vamos orar ao Senhor? Pode. Senhor Deus amado, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por mais uma vez, Senhor, o Senhor ter trazido a Tua palavra, Pai. A palavra de conhecimento em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por este dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter nos revelado mais a Tua palavra, ter nos dado mais entendimento, mais conhecimento, Senhor, em todos os aspectos que o Senhor quer nos fortalecer. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu te peço agora que leve cada um em paz e segurança, Pai. Amém. Protegido, Senhor, pelos teus anjos. Coloca eles, Pai, ao redor de cada um que aqui está, Senhor. E que tenhamos um restante de dia abençoado, um almoço abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por este dia, Senhor. Assim te louvamos, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.